Se a evolução realmente ocorreu, deveríamos ser capazes de ver a evidência nos registros fósseis. Afinal de contas, este é um registro do passado. Mas se olharmos cuidadosamente, veremos que não há exemplos registrados de um tipo de animal mudando para outro. Não há formas transitórias. One of my advisors is working in the field of paleontology and has been working on the distribution of fossils in the record and has found that there are no interspecific transitional forms, something that of course the creation model would have predicted and did predict long before this research was done. Fomos ao Museu Britânico de História Natural até o homem que escreveu um livro sobre evolução, Dr. Colin Peterson. Eu escrevi ao Dr. Peterson e perguntei-lhe por que ele não colocou uma simples gravura de uma forma intermediária ou um elo de conexão no seu livro sobre evolução. Dr. Peterson, atualmente, que teve 7 milhões de fósseis em seu museu, disse o seguinte, quando ele respondeu minha carta: eu concordo completamente com os seus comentários sobre a falta de ilustração direta das transições da evolução no meu livro. Se eu conhecesse qualquer fóssil ou coisa viva, eu certamente os teria incluído. Mais tarde ele disse, escreverei isto: não há nenhum fóssil do qual alguém possa tirar um argumento indiscutível. Olá, o meu nome é Chuck Smith. E eu sou Karen Matriciana. Bem-vindo a esta edição de Invasão Pagã. Por mais de um século e meio,
O pensamento evolucionista vem afetando tremendamente os corações e mentes de nossa comunidade científica. Chega a ser irônico, considerando o fato de que a ciência se autodefine como a habilidade para observar e testar as coisas. Mesmo assim, ninguém jamais viu a evolução acontecer. E não existe uma maneira aceitável pela qual a evolução pode ser testada. Como temos aprendido, não existe evidência contundente nas amostras de fóssil ou em qualquer outro lugar que venha provar que a evolução jamais tivesse ocorrido. Mas ainda a ideia de que matérias químicas desprovidas de vida se transformaram em vivas e que uma forma de vida pode transformar-se por si mesma em outra forma de vida continua a ser apresentada ao público em geral como um fato científico provado. Promover a evolução como estritamente científica é enganador, especialmente quando se considera suas raízes religiosas. O pensamento evolucionário já existe por milhares de anos e forma base para muitas religiões pagãs. Charles Darwin é geralmente mencionado como o fundador da evolução científica, quando ele na realidade foi um teólogo, tendo sido treinado na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, não em ciência, mas em teologia. Darwin também portava um alto grau na maçonaria, uma crença religiosa que está em oposição direta aos ensinos bíblicos sobre criação. John Dewey, assim como outros que endossaram o Manifesto Humanista, era membro de um movimento religioso o qual chamavam de humanismo. Seu objetivo era o de colocar seus pensamentos religiosos sobre evolução em cursos de ciência e, sem dúvida, em todos os cursos através das escolas públicas dos Estados Unidos. Hoje em dia, evolucionistas de destaque reconhecem os atributos básicos da evolução e consentem que suas crenças são, em essência, religiosas. O biólogo inglês L. Harrison Matthews escreve que o crer na teoria da evolução é exatamente paralelo ao crer na criação, sendo a evolução uma mera fé na qual se estabelece a base para a nossa interpretação na natureza. O físico H.S. Lipson declara: a evolução tornou-se uma religião científica. Quase todos os cientistas aceitam isto e estão preparados para comprometer suas observações somente para encaixarem-se nisto. O Dr. Colin Patterson, paleontólogo do Museu Britânico de História Natural e que foi um dos maiores líderes evolucionistas do mundo, chega a declarar que a evolução é positivamente anticultural. Alarmante pela separação da Igreja e do Estado, nós temos que perguntar por que um pensamento religioso como a evolução tem se proliferado através de nossos impostos, pelas escolas públicas e museus, enquanto a outra perspectiva, como a criação especial, tem sido censurada. Em 1925, o professor John Scopes foi levado à justiça por apresentar a evolução como ciência. Scopes foi, eventualmente, declarado culpado, mas foi aberto um precedente perigoso. Pela primeira vez, numa corte americana, a existência do Criador foi colocada em questão. In July of 1925, the trial of the century took place in Dayton, Tennessee. For the first time in educational history in this land, the concept of a creator was totally challenged. This was the great turning point. Up till 1925, all of your science classes taught creation. Today, all that you have taught in the science classroom is evolutionism. O professor John Scopes foi declarado culpado por violar a lei do estado do Tennessee que proibiu o ensino da evolução humana. Menos de 10 anos depois, em 1933, um manifesto humanista foi assinado por um grupo pequeno, mas influente, apresentando-se como uma religião sem fins lucrativos. A religião deles era o humanismo e espalhou-se pelo sistema educacional através do trabalho persistente de John Dewey, um socialista e primeiro presidente da Associação Humanista Americana. Hoje, as escolas públicas são como que seminários da religião humanista de Dewey e assim sua doutrina da evolução domina no sistema educacional. Hoje temos a religião sendo ensinada nas escolas públicas. A doutrina básica do humanismo, por exemplo,
como bem colocado no Manifesto Humanista. Doutrina número 1. A religião humanista tem a ver com o universo como autoexistente e não criado. Doutrina número 2. O homem é o produto de um longo processo natural, isto é, evolução. A very few people originally got control of our education system in this land. One of the things that was imperative for them to push through their programs was evolutionism. Most people do not believe that evolution happened. The fact that most scientists do, or practically all scientists do, is in a sense neither here nor there, because in fact we would like the ideas to get across to our students. The thing that the average Christian in America has never realized is that his tax dollars pay the school teacher's salary, they pay for the textbooks, and yet most parents still will not say one word about anything that happens in that classroom that disturbs them. For parents to allow a godless indoctrination in evolutionism is just unthinkable. Milhares de crianças são levadas diariamente ao museu como parte do currículo das escolas, onde são ensinados cursos rápidos de evolução. Assim como na Rússia, esta religião ateísta é apresentada como fato, sem que seja permitido expressar pontos de vista alternativos. O advogado Wendell Bird discutiu o caso de equivalência de tratamento da ciência da criação e evolução diante do Supremo Tribunal americano. Ele é autor do livro Revisando a Origem das Espécies. O assunto principal é liberdade acadêmica, porque ninguém está tentando retirar a evolução das escolas públicas enquanto ensinam a teoria da criação. Pelo contrário, os evolucionistas estão tentando excluir as alternativas como um todo, defendendo a exclusividade do ensino da evolução. Well, I think creationism should be taught in schools simply because all good ideas should be taught in schools. I think we shouldn't be afraid of ideas, whether we oppose them or whether we're for them. I think we should expose everyone to both sides of the issue. 86% do público americano acredita que a teoria da evolução deveria ser ensinada juntamente com a teoria da criação. É o que afirma uma pesquisa feita pela rede NBC. I think creation should be taught in schools because it's a part of what we are, and I think it should be taught with an open mind, without religious intonations. Advogados concordam nacionalmente, na proporção de 2-1, que é constitucional ensinar a teoria da criação ao lado da teoria da evolução. Os mesmos advogados, numa proporção ainda maior, creem que ambas as teorias deveriam ser ensinadas em escolas públicas. Yes, creation should be taught in schools. Equal time should be given to evolution and creation. 42,3% dos professores de biologia creem que a teoria da criação deve ser ensinada juntamente com a teoria da evolução. O mesmo é verdade para mesas de diretoria das escolas. 2/3, de acordo com uma pesquisa feita pelo Jornal Diretor das Escolas Americanas. O fato é que, a despeito de todas as tentativas, a grande maioria dos americanos sentem que é injusto ensinar apenas a teoria da evolução. No more than 6% have ever wanted only evolutionism taught, but there is such total domination and control in the scientific community that we still are placating the 6% of the people in this land who believe there is no God and believe that the universe created itself. Well, since there's no one answer and you can't prove the past yet, then both ideas should be taught. A única maneira honesta é deixar que as crianças ouçam todas as informações científicas e tirem suas próprias conclusões. As teorias dos pais do evolucionismo não foram baseadas em evidências científicas, mas apenas nos seus desejos. O objetivo foi desaprovar a existência de Deus. A falta de evidência é algo que tem assustado os devotos do evolucionismo desde então. Mesmo assim, é incrível que não tenham perdido suas forças. Roger Oakland, professor de biologia e autor do livro A Conspiração Evolucionista, é um ex-evolucionista. Eu lhe perguntei a respeito da história da evolução e do seu impacto na educação. A evolução é a perspectiva do homem a respeito da origem, da história do universo e da vida. Na realidade, é uma tentativa de se distanciar de uma explicação sobrenatural sobre o princípio de todas as coisas. Assim, o homem tenta chegar com suas perspectivas de por que estamos aqui, de onde viemos no passado.
Quais são alguns dos fundadores deste pensamento evolucionista? É importante entendermos que estes fundadores não foram bombardeados com fatos que os levaram a questionar a realidade de um Criador. Eram indivíduos que estavam procurando uma justificativa para distanciar-se do Criador. Eles não queriam apoiar-se num evento sobrenatural como o da criação de todas as coisas que existem no universo. Uma das principais pessoas foi um homem de nome Erasmus Darwin, o avô de Charles Darwin. O interessante é notar que seus pensamentos parecem ser diretamente relacionados com os pensamentos místicos orientais. Na realidade, ele encabeçou um grupo que ele intitulou de A Sociedade Lunar. Reuniam-se uma vez por mês na lua cheia, daí este nome. E algumas de suas ideias metafísicas orientais foram então incorporadas com sua crença. Erasmus Darwin escreveu 2 livros chamados Zoonomia, no qual ele registrou suas ideias sobre a origem e história da vida, que a vida veio a existir da não-vida e assim progrediu e desenvolveu-se no tempo desde os níveis inferiores até os mais altos níveis de complexidade. Outra pessoa significante foi Charles Lyell. Ele é chamado o pai do uniformitarianismo, ou a crença de que a Terra tem bilhões de anos e que as camadas da Terra foram depositadas gradualmente durante os longos períodos do tempo. Seu objetivo primordial era tentar explicar a impossibilidade de ter havido uma catástrofe global como o dilúvio bíblico no passado. Assim, sua ideia era de que estas camadas, ou estrata, foram depositadas uniforme e gradualmente por longos períodos, e como resultado foi capaz de lançar dúvidas na autenticidade do dilúvio global no qual a Bíblia relata. O maior dos fundadores da evolução seria o próprio Charles Darwin, que popularizou a ideia de que a vida poderia ser traçada a partir de um ancestral comum, uma simples forma de vida que então se desenvolveu e progrediu através de um longo período de tempo para a existência de todas as formas de vida que vemos na Terra hoje em dia. Como esses educadores puderam então seguir com a teoria da evolução de forma tão sistemática? Eu creio que se voltarmos na história da educação, especificamente nos últimos 40 ou 50 anos, que há um programa nas escolas públicas usado para promover a evolução de forma a não ser desafiado por nenhuma ideia alternativa no assunto das origens. Na realidade, quando olhamos para isso, encontramos algumas pessoas que propagam essa ideia desde os idos de 1930. Que escreveram o programa chamado Manifesto Humanista, no qual o objetivo básico era propagar a evolução e questionar a realidade de que há um Criador. Algumas pessoas interessantes faziam parte dessa organização. Você já ouviu falar de John Dewey, conhecido como o pai da educação progressiva contemporânea, uma das pessoas mais influentes na educação da América do Norte. Ele assinou esse Manifesto Humanista, juntamente com outro cidadão chamado Francis Porter. Uma declaração interessante vale ser destacada do livro de sua autoria, escrito em 1930 e chamado Humanismo, uma nova religião. Ele declarou: a educação é uma forte aliada do humanismo. Qual seria a força da escola dominical ensinada às crianças uma vez por semana, por 1 hora, contra os 5 dias de ensinamentos humanistas do programa escolar? Assim, o objetivo era literalmente o de usar as escolas para promover a crença no homem, baseada na crença humanista, a qual é basicamente uma religião que usa a evolução como meio de distanciar as pessoas do Criador. Os professores que ensinam outra teoria da origem da vida têm sofrido algum tipo de repressão? Isto é um fato. Se voltarmos aos últimos 10 anos, encontraremos uma agenda organizada para promover a evolução e reprimir qualquer um que levantasse uma perspectiva criacionista, declarando crer na criação como religião, quando declaram que a crença na evolução é algo como ciência. Em 1981, numa reunião em Washington, a Academia Nacional de Cientistas, juntamente com a Associação Nacional de Professores de Biologia, diziam estar preocupados com o porquê da evolução não estar avançando tão rapidamente e que o ensino da criação estava ainda sendo apresentado nas escolas públicas. Decidiram então apresentar uma nova estratégia para atacar o movimento da criação.
Nessa reunião, que você pode ler uma publicação científica chamada Ciência, volume 14, de novembro de 1981, são descritas algumas das pessoas que compareceram e quais eram os seus objetivos. Frank Press, o líder da Academia Nacional de Ciências, foi instruído a se encontrar com pessoas influentes para ver o que poderiam fazer para bloquear o ensino da criação nas escolas públicas. É interessante que 10 anos depois, no estado da Califórnia, por exemplo, há um programa para melhorar a qualidade da educação científica, permitindo que somente a evolução fosse apresentada nas aulas de ciências, absolutamente sem a menção de uma forma alternativa baseada na criação. Estou certo de que vocês têm visto alguns dos novos currículos, como A Montagem da Ciência, Science Framework, editado pelo Departamento de Educação da Califórnia, o qual declara basicamente de que para se ensinar ciência da vida, ciência da Terra, astronomia, a evolução deveria ser o conceito central fundamental do currículo. A evolução descrita por Darwin como declínio com modificação é o princípio organizacional central da ciência da vida. Assim, a evolução vem sendo apresentada como ciência, que não deveria ser questionada, que ela é tão real como a lei da gravidade. Roger, existem outras pessoas-chave que têm organizado campanhas para pôr em descrédito o criacionismo ou os criacionistas? Existem muitas pessoas assim, mas vou mencionar somente algumas delas. Uma pessoa que tem feito tudo o que pode, muito cuidadoso contra o movimento da criação, é um homem chamado Isaac Asimov. Certamente muito conhecido por seus livros de ficção científica, ele também tem uma assinatura no Manifesto Humanista numa versão revisada de 1973. Depois da reunião de 1981 em Washington, Isaac Asimov escreveu um artigo chamado O Perigoso Mito Criacionista, no qual ele basicamente diz que aqueles que creem na criação são um perigo para a sociedade de hoje, porque estão tentando forçar a crença de que existe um Criador, que existe Deus e que estão empurrando a ciência de volta ao passado. Pessoas como Asimov acreditam que se nós implementarmos nosso pensamento nas escolas públicas, uma visão alternativa à evolução, a educação de nossas crianças será destruída. Pessoas como Asimov acreditam que se nós implementarmos nosso pensamento nas escolas públicas, uma visão alternativa à evolução, a educação de nossas crianças será destruída. Existem exemplos incontáveis de pessoas qualificadas, que perderam seus cargos ou direitos, têm sido despedidas simplesmente porque não estão dispostas a ceder à visão evolucionária mundial em declarar que os fatos dão base à evolução. Quando não declaram isso, são transferidas de suas posições. Deixe-me dar-lhe alguns exemplos. Forrest Nimitz, um escritor científico muito qualificado do Scientific American, foi removido de sua posição porque ele acreditava na criação. Mesmo não tendo escrito nenhum artigo sobre a perspectiva criacionista, ele foi despedido do seu emprego. Na Escola Unificada de Capistrano, no Distrito do Sul da Califórnia, um professor do segundo grau estava sendo atacado por outros professores de biologia e seus diretores porque estava ensinando a ver fatos que não davam base à evolução. Diziam que ele não poderia ensinar assim porque o novo currículo dizia que a evolução deve ser promovida sem nenhuma oposição. O Instituto de Pesquisas da Criação, sem dúvida, muito conhecido ao redor do mundo por sua promoção da visão criacionista baseada em evidências científicas observáveis, tem sido atacado pelo Conselho de Educação da Califórnia por não ensinar sobre a evolução adequadamente, assim que não poderiam ter a autorização como instituição privada. Como você pode ver, existem todos os tipos de desafios que estão acontecendo. A evolução está crescendo e a crença de que há um Criador está sendo atacada e literalmente abolida do sistema escolar. Ensinar nossas crianças a pensar logicamente e pensar claramente. Não seria esta a função do sistema educacional? Assim que, como resultado do ensino exclusivo da evolução, o raciocínio lógico do estudante deve ser descartado. Por exemplo, se o projeto elaborado de um relógio suíço é o resultado de um projetista, o que diríamos, por exemplo, do olho humano? Seria lógico assumir que o olho não teve nenhum projetista, mesmo que ele seja bilhões de vezes mais elaborado e preciso no seu desenho do que um relógio? O que dizer do código DNA encontrado em cada célula viva? O propósito desse código é exatamente prevenir que uma vida forme mudando para outro tipo de forma de vida. Mesmo assim, a evolução é baseada na ideia de que as formas de vida precisam mudar para outros tipos de forma de vida. Será que isso é lógico? Os estudantes ensinados que a evolução é um fato desde o jardim de infância até a universidade. Qualquer evidência que venha prejudicar a teoria da evolução não é permitida, assim como opiniões contrárias às origens.
Should other concepts of how life got started be taught in the public schools? I don't think creationism should, because creationism is a thinly disguised religious doctrine, which has got no place in the separation of church and state. A principal questão sempre levantada em oposição ao ensino de todas as evidências científicas a respeito das origens é que ele viola a separação entre igreja e Estado para ensinar evidências que não venham em suporte à evolução. People should simply be able to hear the truth. A fact is a fact. You don't throw it out just because it happens to agree with the Bible. That doesn't make it religious. Ensinar a teoria da criação é constitucional, porque a Constituição foi escrita no contexto da Declaração da Independência, a qual se refere à criação e mesmo ao Criador. Em resposta ao clamor do público pela apresentação da ciência da criação, juntamente com a da evolução, os estados de Louisiana e Arkansas foram os primeiros a passar leis ordenando o tratamento balanceado para ambas as teorias. Foi concordado que somente dados científicos sem as doutrinas religiosas fossem apresentados nas salas de aula. The Louisiana legislature in 1981 passed a law for, quote, balanced treatment of creation science and evolution. The law also defined what evolution is, quote, scientific evidence supporting evolution. It defined what creation science is, quote, scientific evidence supporting creation. Imediatamente, um grande litígio foi posto em ação por uma organização influente que é fortemente direcionada contra os princípios judaico-cristãos. A influente ACLU, ou União Americana de Liberdades Civis, com mais de 500 advogados em atividade, investiram grande soma de dinheiro e protestaram com sucesso a lei. One of the biggest problems you have with the ACLU is that they're so well funded. They get millions and millions of dollars from large foundations and from wealthy people all across America. That's what they did to us. They tied us up in court in Louisiana. Nós entramos com um processo pequeno, de 630 páginas, com 2.000 notas, argumentando que é constitucional ensinar a ciência da criação, com bases científicas, sem tendências religiosas como a evolução. O juiz do Supremo Tribunal Americano, mesmo assim, deu um julgamento sumário contra nós, dizendo que a ciência da criação envolve o conceito de criação, que implica num criador, o qual é consequentemente religioso. A ACLU foi capaz de convencer a Corte Suprema de que a ciência da criação era basicamente religiosa. A Corte violou a Constituição ao redefinir a intenção do autor da primeira emenda, a qual é contra favorecer qualquer religião sobre a outra. Naquela decisão, a Corte Suprema favoreceu a evolução naturalista, uma crença humanista religiosa. The scientific community is very seriously worried about the growth of creationism as an attack on the validity and the autonomy of science, and particularly in the insistence that creationism be taught in the public schools in science courses. Existe uma cadeia muito forte e sentimento geral de que a criação, as teorias da criação, talvez as teorias do aparecimento abrupto, são um perigo para a ciência. Deixe-me mencionar várias organizações que estão hoje ativamente tentando ensinar isso nas escolas. Comitês de Correspondência, People for the American Way, Associação Humanista Americana, a União Americana de Liberdades Civis, Associação Americana para o Desenvolvimento da Ciência, Academia Nacional de Ciências, Associação Nacional de Educação, Associação Nacional de Professores de Biologia e o Estudo de Currículo de Ciências Biológicas. If there is one anti-scientific theory today that most threatens the whole nature of scientific inquiry, it is creationism. Hoje temos uma conspiração organizada neste país e em todos os estados que é preparada para guerrear contra a argumentação das evidências da origem. O resultado seria a formação de uma cadeia de organizações que cooperariam entre si no combate ao criacionismo nas escolas, museus públicos, parques nacionais e estaduais, e pesquisas científicas com fundos governamentais. Eles têm um desejo específico de preservar a exclusividade do ensino, da evolução e de excluir qualquer ensinamento de uma teoria científica da criação ou uma teoria científica de aparecimento imediato. Isso, ao meu ver, é censurar. Temos hoje o que é na realidade o pior caso de censura. Bons dados científicos que contrariam a evolução são meticulosamente censurados dos livros-texto.
in an American society where we have always taken great pride in freedom of expression, freedom of religion, freedom of belief, freedom of press, it's just so unfortunate that we have such great censorship in our scientific community today. Você poderia nos falar como os cientistas estão promovendo os ensinamentos pagãos ou teorias metafísicas através da evolução? Tenho visto que existe uma nova corrente que se desenvolve na sociedade atual. Enquanto o criacionismo tem sido chamado de religioso e todos os esforços se voltam para retirá-lo das salas de aula, a religião oriental tem sido promovida como ciência e está sendo aceita e endossada. Eles também estão dizendo que no futuro o homem dará outro passo na evolução a um nível mais elevado de consciência, avançando em direção a novas espécies. Estamos falando de uma nova dimensão, uma elevação de consciência para uma dimensão mais elevada, a qual seria basicamente uma ideia metafísica. Estas ideias estão progredindo através de muitas pessoas importantes e sendo endossadas por muitos educadores. Essa ideia de crescimento para um nível mais avançado de consciência é uma ideia antiga. Originou-se em Babel. Era uma crença dos hindus que criam na força da serpente ou numa força psíquica que os levaria para uma dimensão maior, a um grau mais elevado de consciência. Nesse livro, chamado Kundalini para a Nova Era, de Gopi Krishna, o autor declara: tenho plantado a semente para que o que considero ser a maior necessidade da humanidade, informações sobre o mecanismo evolucionário nos seres humanos, compassadamente alinhando a raça para um grande futuro de harmonia, paz e alegria. Ele diz que o Yoga Kundalini, praticado pelos antigos hindus, é algo que precisa ser incorporado em nossa sociedade. Deveria ser introduzido pela ciência à nossa geração para que ocorra este próximo passo de consciência em nossa época. As ideias metafísicas estão sendo endossadas como ciência e, creia-me, estão sendo aceitas por muitos educadores e crescendo nos sistemas de educação. Dê-nos alguns exemplos e maneiras pelas quais os educadores estão trazendo o paganismo para dentro das escolas. Bem, Carol, no meu escritório eu tenho caixas de materiais e documentações que pais trazem de várias escolas públicas de como seus filhos estão sendo doutrinados com religiões orientais. Por exemplo, aqui está um livro que tem sido usado numa escola pública no sul da Califórnia. Seu título, Meditação para Crianças. E a autora, por suas próprias palavras, declara que é uma consultora educacional de muitos distritos escolares. Ela tem ensinado psicologia transacional e meditação para todas as faixas etárias nas escolas públicas da Califórnia. Seus livros têm sido patrocinados por diretores de vários distritos escolares e líderes religiosos como uma arma educacional eficaz. Ela declara: muito do conhecimento do qual aprendemos no uso da meditação para tocarmos essa imensa sabedoria dentro de nós vem dos meditadores orientais, muitos hindus e budistas. Então, ideias religiosas estão sendo aceitas nas escolas públicas mascaradas como se fossem ciência. A autora ainda declara que estas técnicas e estas terapias são necessárias em nosso sistema educacional atual para que possamos dar um novo passo à evolução. Isto é exatamente o mesmo que decepção, a mesma mentira que tem sido repetida através da história por anos e anos. As práticas pagãs antigas vêm sendo reincorporadas em nossa sociedade hoje e as escolas públicas estão sendo usadas para espalhá-las e propagá-las. É evidente que a evolução faz um papel importante na invasão pagã atual. Em sua perspectiva, quais são as razões para tal? Salomão, o qual a Bíblia declara ser um dos homens mais sábios que já existiram, disse que não há nada novo debaixo do sol. A história simplesmente se repete. E no passado, quando o homem, por sua vontade, removeu Deus de seu pensamento e creu no próprio homem na prática, voltou-se para uma dimensão espiritual metafísica e sobrenatural em decadência. Isto já vem acontecendo em várias ocasiões, e sempre que se repete, o homem volta-se para o reino espiritual decaído. A evolução hoje tem sido o meio pelo qual Deus tem sido retirado de nosso pensamento. A evolução é literalmente a porta de entrada para os deuses. E essa crença da nova era, essa elevação da consciência diz que pode chegar a Deus. É a mesma crença dos antigos. Tudo começou no Jardim do Éden, foi repetido na Torre de Babel e aconteceu por várias vezes na história do Velho Testamento. Uma vez mais, a história se repete em nossa geração.
Hoje em dia, muitos estudantes, além de não aprenderem uma boa ciência, estão sendo forçados, em seu lugar, a receberem a religião oculta e pagã hinduísta. Ao dar credibilidade à evolução, a ciência saiu do seu ramo físico e entrou na metafísica. I think that man is evolving into a state of higher awareness, higher consciousness, higher vibration. And I think that the best representation that we have of man's movement in that direction is what's going on in the consciousness movement, New Age movement. Evolution is going on all the time. Many people believe, and I believe, that the purpose of life is to grow, and that you grow as much as you can in each lifetime. And of course we believe in reincarnation. Uma religião mundial que hoje ganha muita popularidade no meio dos artistas como Shirley MacLaine é conhecida como o movimento Nova Era ou o movimento de uma nova consciência. O seu foco é a reencarnação e o karma, ambos partes da evolução, que é baseado no misticismo oriental. O movimento Nova Era nos pede para reconhecer nossa unidade ao aceitar a ideia de que nós todos evoluímos no mesmo lugar. E se nós unirmos nossas mentes e espíritos usando técnicas como a meditação e a canalização, poderia-se alcançar poderes incríveis, atingir uma unidade global. A Nova Era é uma rede interligada de várias filosofias e causas políticas. Seu objetivo é promover um despertar dessa unidade global, física e misticamente. Everybody from Jesus Christ to Adolf Hitler would be seen as someone who we can identify with because we are all one. I think that certainly there is every potential for all of us as spiritual beings to merge as one. We've mastered the evolution of the physical body. We've mastered the evolution of the mind, or we're moving in that direction. So we're coming to a time where we're using this perfected, quasi-perfected body, this opening and perfecting mind, to access the true perfection of the universe, which is the spiritual dimension. De acordo com a Nova Era, a próxima fase da evolução da humanidade é ser elevado a Deus. Eles veem a raça humana como uma forma transitória entre macacos e Deus. That's, I think, our purpose on Earth, and I think we're understanding that, is to make ourselves whole, to become one with ourselves, and then to realize our godhood. And I believe that everyone has Christ consciousness within themselves, and all they need to do is go inside and realize that and bring it forward and be that Christ consciousness. Evolução, seja ela biológica ou mística, é o caminho do homem para distanciar-se de Deus e de sua criação e colocar-se no lugar de Deus. Man has basically got the biological future of the earth in his hands. He can control evolution. We're in a time now where man is literally taking control of his own evolution, taking control of where mankind goes, both individually and collectively. I believe that the New Age movement is heading into the mainstream of American consciousness, and I think that it's going to get there by exposure in the mass media. The ideas, the concepts, the principles, the psychology, the spirituality. I think that this is a movement that will go all the way around the earth and ultimately serve as a vehicle to transform levels of consciousness that will allow us to live in a more natural, harmonious way with the elements and with the universe. O desejo de ser Deus, o qual é o desejo do movimento de conscientização da Nova Era, é a mesma coisa que provocou a queda do homem. E sendo nossos próprios deuses, não precisamos justificar nosso comportamento ou acertar contas com ninguém. In the Bible, Romans chapter 1 warns us about the natural consequences of rejecting God, the Creator. It results in man becoming involved in wickedness and moral corruption. If there is a moral governor in the universe, then each person in this universe is responsible to that moral governor. The easiest thing in man's mind to do is just to dismiss the possibility of that moral governorship. Adolf Hitler usou a tese darwiniana a respeito da seleção natural, a sobrevivência do mais forte, para acabar com quem ele considerava ser a linha inferior da humanidade.
Ele torturou e assassinou brutalmente 12 milhões de pessoas, entre elas 6 milhões de judeus. Na realidade, estamos fazendo a mesma coisa com abortos, eutanásia e infanticídio, aniquilando aquelas pessoas que consideramos inferiores. Desde 1973, nos Estados Unidos, cerca de 25 milhões de fetos foram assassinados pelo aborto. Isto significa aproximadamente um bebê a cada 20 segundos. Se negamos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, então perdemos a dignidade e o propósito de vida. Se concordamos com a premissa evolucionista que não somos mais do que macacos evoluídos, então a humanidade perde toda a sua perspectiva moral. Ou nós escolhemos olhar para a evolução como resposta, ou nós escolhemos considerar uma alternativa. Olhe para a grandeza do universo e suas galáxias, o sistema solar, os planetas, tudo circulando em precisão perfeita. Existem mais estrelas nos céus do que grãos de areias em todo o mundo. Pense na complexidade da vida, nas particularidades do olho, do ouvido, do coração ou do cérebro humano. Seria lógico assumir que tudo aconteceu por acaso? Ou por trás disso tudo estaria à mão de um projetista e tremendo Criador? A Bíblia diz que o homem fica sem desculpas porque ao seu redor ele pode ver através das evidências da natureza os poderosos feitos do Deus Criador. Nosso sistema escolar tem sido comumente descrito como um zoológico. E não é surpreendente quando você ensina às crianças que elas são animais e, de repente, elas começam a agir como tais e descontroladamente? Se, quando uma criança se torna apta para entender ou aprender alguma coisa, e você passa a ensiná-la que 2 mais 2 é igual a 5, aprendendo isto desde o jardim de infância até a escola, tal criança acreditará que 2 mais 2 é igual a 5. Entretanto, ela será impedida de ser capaz de entender matemática. That child will be destroyed from ever able to understand or to learn math. Quando você começa com uma base ilógica, isso vem a destruir toda a sua capacidade de pensar logicamente ou claramente a respeito do assunto. Quando você aceita a premissa de que você pode ter um modelo sem um projetista, isto é uma premissa ilógica. Mas se a criança é ensinada desde o jardim da infância até a universidade, então esta criança começará a crer que você pode ter formas e modelos de vida sem um projetista. Mas eles serão incapacitados de pensar logicamente. A Bíblia ensina claramente que Deus criou os céus e a terra. E através de toda a Bíblia, há uma afirmação de que Deus criou o homem e todas as formas de vida. Isto é lógico, porque a criação requer, na realidade, o Criador. É importante conhecer não somente o projeto da criação, mas que você conheça o Criador em pessoa, e é o que ele pretendia quando ele criou você. Dentro de todos nós, existe um vazio em forma de Deus. Através dos tempos, o homem vem tentando preenchê-lo com as coisas do mundo. Somente através do relacionamento com nosso Criador que poderemos ser verdadeiramente satisfeitos. A Bíblia Sagrada revela o caminho pelo qual podemos nos reconciliar com Deus, e isto é através das provisões de seu Filho, Jesus Cristo. Eu sou Chuck Smith. E eu sou Kelly Matriciana. Junte-se a nós numa outra edição de Invasão Pagã.
Invasão Pagã é uma série de 13 vídeos que mostram um estudo detalhado, expondo os bastidores do movimento Nova Era e do crescimento da invasão pagã. Cada vídeo é produzido com raras imagens captadas ao redor do mundo, apresentando análises desenvolvidas por líderes e autores cristãos reconhecidos. Para maiores informações, contate a sua livraria cristã ou telefone para 011 886 1560.